momento. E a pergunta que eu quero levantar, que é o tema dessa palavra, é: você está enxergando a coisa certa? Você está começando um novo ano. E é muito importante que você tenha uma boa resposta para essa pergunta. Se não tem, nesta noite o Senhor vai mexer no teu coração. E você poderá, a partir de hoje, do segundo dia do ano, dar uma boa resposta a essa pergunta. Sabe por quê, querido? Porque aquilo que você está enxergando para a tua vida neste ano vai determinar para onde você vai. Vai determinar o que serão tuas prioridades. Vai determinar aonde você vai concentrar tua atenção, tuas energias. E se vocês não estiverem enxergando da maneira certa, você poderá viver um ano intenso, fazendo muitas coisas e chegar no final dele com um sentimento, Deus o livre, em nome de Jesus, não será assim na sua vida. Mas algumas pessoas chegarão, infelizmente, com aquele sentimento de estarem cansados, mas sem terem chegado a lugar nenhum. E é por causa disso que eu quero ler com você uma historinha que Jesus viveu em Lucas capítulo 19. Você pode acompanhar aqui comigo, Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. A palavra de Deus diz assim. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, publicanos é cobrador de imposto, tá bom? Procurava ver quem era Jesus. Diga isso comigo, ver quem era Jesus. Essa palavra é chave nessa noite para nós, tá bem? Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, ou seja, Zaqueu era baixinho. Não tem problema nenhum em ser baixinho. A questão é que se você é baixinho, provavelmente em algum momento você vai precisar de uma árvore ou de uma escada. Verso 4. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, ou numa figueira brava, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma pessoa, alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, meus queridos? Que o Espírito Santo, ele confirme, ele abra os nossos olhos, para nós percebermos a dimensão profunda dessa palavra nos nossos corações, amém? Sabe que essa história, ela também tem muito a ver com visão. Quem aqui conhece a história de Jesus com Zaqueu? Já ouviu essa história? Conhece? Alguns aqui conhecem. Essa foi a história em que Jesus interagiu com esse homem, o Zaqueu. E ele não acreditava em Jesus, ele não seguia Jesus. Nesse momento ele se tornou um curioso. E é interessante que tudo que aconteceu, Zaqueu era baixinho, ele subiu na árvore, Jesus achou ele lá em cima, depois Jesus foi posar na casa dele, e tudo que aconteceu depois, uma virada na vida de Zaqueu, tudo isso está relacionado com visão. É interessante que até antes desse encontro de Jesus com Zaqueu, Jesus estava viajando. E ele estava ainda indo na direção da cidade de Jericó. Zaqueu era de Jericó. E quando Jesus estava chegando na entrada da cidade de Jericó, Jesus já tinha tido contato com um homem
cego. E esse homem ficou sabendo, por causa do alvoroço da multidão, ele escutou que Jesus estava passando por ali. E ele gritou desesperadamente: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus vira para ele e fala: homem, o que você quer que eu te faça? E ele fala: eu quero ver. Jesus ouve aquela resposta clara, direta sobre o desejo do coração daquele homem. Ele vira para ele e fala: então veja, a tua fé te salvou. E aquele homem cego, ele recebeu um milagre no seu corpo, porque a sua visão foi aberta. Ele não podia enxergar fisicamente, mas ele recebeu um milagre também no seu coração. Pelo seu ato de fé, de confiar em Jesus Cristo, ele também estava sendo salvo a partir daquele momento. Aí então Jesus entra na cidade de Jericó. E ali dentro da cidade de Jericó, outro alvoroço, uma multidão ao redor de Jesus. E aí como a gente vê nessa passagem, Zaqueu queria ver Jesus, porque ele tinha curiosidade de saber quem era esse tal de Jesus. E o texto diz isso. Ele queria ver quem era Jesus. Ou seja, essa atitude foi uma atitude de curiosidade. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele estava vendo um alvoroço por causa de Jesus, e ele queria olhar esse cara para saber, esse homem de quem eu escuto essas histórias, como ele é? Como é que deve ser a altura dele? Como é que deve ser o jeito dele falar? Zaqueu queria matar a curiosidade. E aí então, queridos, eu gostaria, à luz desse contexto, desse cenário que está criado aqui, Jesus com Zaqueu, e tudo isso aqui relacionado à visão, eu gostaria de salientar algumas coisas com você, voltado à intenção de responder a essa pergunta. Você está enxergando do jeito certo? Você está enxergando as coisas na sua vida? Você está enxergando a tua vida, aquilo que está diante de você da maneira certa? Porque a experiência que Jesus teve com Zaqueu foi uma maneira que Jesus criou para mostrar a Zaqueu que ele estava enxergando aquela pessoa da maneira errada, a ele da maneira errada. E por causa disso, ele estava buscando também a coisa errada. Sabe o que é? A primeira coisa que eu gostaria de salientar aqui é a forma como Zaqueu queria ver Jesus. Eu já comecei a falar um pouco sobre isso. Ele era curioso. A vida que Zaqueu vivia era uma vida que era do jeito dele, sem se importar com Deus. Zaqueu não estava procurando ver Jesus, conhecer a Jesus, porque ele estava sentindo que precisava de Jesus. A vida dele estava muito boa do jeito que ele estava vivendo. Ele ganhava bem, ele fazia as coisas do jeito dele. Na cabeça dele estava tudo bom, estava tudo certo. Deixando Jesus para fora da vida dele. E também uma outra coisa que se desvenda aqui nessa história. Zaqueu também, ele estava vivendo muito bem, sem se importar não só com Deus, mas também com as pessoas. Se, para obter um benefício, uma vantagem ou algo favorável, ele precisasse prejudicar alguém, muito provavelmente Zaqueu faria isso. Muito provavelmente Zaqueu faria isso. Então entenda, querido, que a vida de Zaqueu não é muito diferente de um número enorme de pessoas no mundo em que nós vivemos hoje em dia. O mundo em que nós vivemos está entupido. E eu vou dizer a você, eu não duvidaria, não ficaria nem um pouco espantado se até mesmo pessoas que se dizem crentes em Jesus Cristo, dizerem que querem viver como Zaqueu. Eu estou olhando para o ano de 2022, está abrindo um novo ano, e uma coisa que eu estou percebendo é o seguinte: quem se dá bem nesse mundo é quem pensa em si em primeiro lugar. Quem coloca o seu jeito,
os seus sonhos, os seus alvos em primeiro lugar. Se der para se importar com Deus, para dar um espaço para Deus na minha vida, eu darei. Se der para eu me importar com as pessoas, fazer algo pelas pessoas, eu farei. Mas eu tenho uma decisão. Viverei a minha vida colocando os meus interesses em primeiro lugar. Porque eu olho para esse mundo e o que eu vejo é que as pessoas que colocam seus interesses em primeiro lugar, sem se importar com os outros, são as pessoas que se dão bem nesse mundo. E aí, provavelmente, querido, você está começando esse ano com as tuas contas apertadas. Talvez sim, talvez não. Mas você começa a olhar ao redor e está vendo gente que está gastando a rodo, que tem recursos sobrando, dinheiro sobrando. Gente que está passeando para lugares caros, se esbaldando nesse verão. E aí você olha para a sua vida e fala, de que adianta? De que adianta fazer as coisas, viver do jeito que eu tenho vivido até agora, para ficar nessa condição? Onde eu não posso ter aquilo, onde eu não posso fazer aquilo, onde eu não posso ir àquele lugar, onde eu não posso curtir a vida do jeito que eu gostaria. Era essa a visão que Zaqueu tinha diante dele. E nesse momento aqui, queridos, ele tem essa curiosidade, porque ele está vendo que estava passando ali perto dele um homem, e era a oportunidade de ele conhecer um homem que tinha uma mensagem e uma vida diferente de tudo aquilo que ele tinha aprendido até ali, de tudo aquilo que ele estava acostumado a viver, a ter contato, a buscar até ali. Zaqueu era um funcionário público da Receita Federal. Se ele vivesse no nosso tempo, era isso que ele era. Um funcionário público da Receita Federal. Começa o ano, primeiro semestre, declaração de imposto de renda, né? Ou talvez você faça a declaração de isento, mas tem que fazer a declaração, né? Se você não declara imposto. Ok. E ele era o cara que cobrava. E a maneira como ele cobrava não era sempre da mais lícita, não. E ele era muito bem graduado. Ele não era um funcionário executor de tarefas. Ele era chefe. Ele era patrão. Ele tinha uma carreira alta. Portanto, na sua condição de vida, ele estava muito bem satisfeito. Mas aí, então, o que acontece é que ele quer matar a sua curiosidade para ele ver quem era Jesus. E o que ele faz, então, é subir numa árvore. Algumas Bíblias dizem que a árvore era o sicômoro, que também é conhecido como figueira brava. É uma árvore que, quando ela fica adulta, ela fica grande. Eu estava tendo uma ideia, eu estava meio curioso, estava vendo que a parede, o lado de fora da parede do nosso templo, tem algo em torno de 6 metros de altura, né? A figueira brava, o sicômoro, é uma árvore que chega em média a 12 metros de altura. Então imagine essa parede do lado de fora, 2 vezes ela. E Zaqueu devia estar numa altura mais ou menos assim. Uns 10 metros, 12 metros, por aí. Alguma coisa assim. Vendo Jesus de lá de cima. Vendo Jesus de longe. Ele queria só matar a sua curiosidade. Ele queria só ver aquele homem. Ele não queria se aproximar, ele não queria ter contato, ele não queria nada, ele só queria ver aquele homem e depois voltar para a sua vida. Para ele era suficiente matar a curiosidade, vendo Jesus de longe e depois voltando para a sua vida satisfeita com aquilo que ele acreditava, com aquilo que ele buscava, com aquilo que ele enxergava. Mas aí tem uma segunda coisa importante que eu preciso destacar aqui, que é da parte de Jesus. Zaqueu tinha uma coisa em vista, mas Jesus, ele tinha outra coisa em vista para aquele momento. Zaqueu estava lá, a metros de altura naquela árvore, uma árvore de copa cheia, lá em cima, escondidinho lá, na cabeça dele, ele estava lá na última arquibancada do estádio, ninguém acharia ele lá. Mas aí acontece algo espantoso.
a palavra de Deus diz que acontece algo sobrenatural, algo extraordinário. Porque Jesus, ele manifesta o seu poder mostrando que ele estava vendo o Zaqueu lá no alto daquela árvore. De que ele não desconhecia daquele homem. O poder divino de Jesus se manifestou aqui de uma forma diferente. De que maneira? Jesus se refere àquele homem chamando ele pelo nome, sem nunca eles terem tido contato um com o outro. Olha para ele, chama ele pelo nome, Zaqueu. Aí então o Senhor Jesus chama ele, para ele ver quem Jesus era de perto e não de longe. Como que falando, Zaqueu, você me vendo de longe, aí desta árvore, sem ter contato comigo, você não vai me conhecer de verdade. E Jesus fala isso para ele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje, a Bíblia no original, ela usa a expressão, eu tenho necessidade de estar na sua casa. A minha Bíblia fala porque eu preciso estar na sua casa. Na verdade, a necessidade não era de Jesus. Jesus é Deus. E mesmo quando ele estava na forma humana aqui na terra, ele continuava sendo Deus também, 100%. Ele não tinha nenhuma necessidade. Quem tinha necessidade era Zaqueu. O homem que achava que estava satisfeito, que tinha tudo. O homem que via que pessoas diferentes dele, como Jesus, ele só tinha curiosidade a respeito dessas pessoas. Talvez poderia aprender algumas lições de filosofia de vida, mas depois voltar para viver do seu jeito. E Jesus fala, eu preciso estar com você na sua casa hoje. Eu preciso que você me veja de um jeito diferente. Ele estava, queridos, se importando com Zaqueu. Quando Zaqueu queria o anonimato, quando Zaqueu estava muito confortável em estar escondidinho, quando Zaqueu, se ele tivesse conosco aqui, ele estaria muito tranquilo em estar sentado na última cadeira, entrar sem falar com ninguém e ser o primeiro a sair sem ter contato com ninguém, sentar, assistir o culto, apesar de que o culto não é para se assistir, é para se prestar. Você e eu não estamos aqui para assistir nada, nós estamos aqui para dar algo para Deus. Culto é dar, não é receber, apesar que Deus é tão bom que a gente recebe também, amém? E era isso que Zaqueu queria, mas ele fala, Zaqueu, você está enxergando do jeito errado, cara. Essa visão que você tem de mim, ela não vai trazer nada a você, então desça depressa. Queridos, ele não só estava demonstrando que se importava com aquele homem, ele também estava amando aquele homem, quando aquele homem não esperava ser amado. Zaqueu não se importava com ninguém, portanto, em contrapartida também ele não esperava muita coisa dos outros. Ele não esperava que alguém se importasse com ele. Ele não esperava que alguém chegasse para ele e falasse, você precisa de algo, eu estou aqui para te ajudar. Zaqueu, eu estou chamando você pelo nome, porque você, escondido nessa árvore aí, você não é um anônimo aos meus olhos. Eu tenho um plano na sua vida. Eu quero mexer na tua visão. Eu quero ajudar você a enxergar de maneira diferente. E a reação não poderia ser a melhor, porque a palavra de Deus diz que Zaqueu recebeu o Senhor Jesus com alegria. Ele levou um baque? Levou. Jesus deve ter pensado, né, que um baque daquele, já pensou o susto que Zaqueu deve ter levado, cair de um sicômoro de 10, 12 metros de altura? Isso tudo estava nos planos de Jesus. Ele deve ter falado de maneira doce, suave, para Zaqueu não tomar um susto e despencar de lá. E da maneira como ele falou com Zaqueu, Zaqueu se sentiu amado, ele se sentiu querido, e ele atendeu
ao convite de Jesus. Olha que coisa interessante. Jesus que fez o convite para Zaqueu receber ele na casa dele. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou abrir um parêntese aqui nessa palavra e vou dizer uma coisa para você. Isso que Jesus fez tem tudo com ser igreja. Tem tudo a ver com ser igreja. Eu vou falar para você uma coisa. Nós pregamos e procuramos viver de verdade igreja como uma família. E parente não tem muita formalidade para ter contato um com o outro. Às vezes avisa, só para acertar o horário de encontrar em casa, esse tipo de coisa, mas é família. Não tem tanta formalidade, não tem tanta frescura, não tem essas coisas. Chegar e perguntar como é que você está, chegar e dizer, olha, eu estou percebendo que tem alguma coisa diferente com você, isso é ser igreja, isso é cristão. Querido, querida, se você que está aqui, meu querido, minha querida, você que está com a gente pela internet, e você quer ter contato com Jesus, mas você não quer que ninguém entre na sua vida, eu quero dizer a você, isso não é o Evangelho. Jesus, ele se convida para entrar na casa de Zaqueu. Ele tinha um plano para a vida de Zaqueu. Ele queria mostrar a Zaqueu que ele ia ver algo que ele nunca viu, e por causa disso ele achava que estava satisfeito, mas na verdade ele não tinha era nada na sua vida. Em algum momento pode acontecer isso com você. Alguém da igreja pode te mandar uma mensagem, pode ligar para você, pode cruzar o teu caminho e começar a puxar assunto com você e perguntar, como é que você está? E sabe uma coisa que eu gostaria de convidar você a mudar? E você começar a pensar, quando você tem esse tipo de comportamento, e essa é uma palavra que eu quero deixar no seu coração, se você tem a tendência a ter esse tipo de comportamento, eu quero te convidar a mudar isso a partir de hoje. Se algum irmão, alguma irmã chegar para você e perguntar como você está, seja sincero. Está tudo bem com você? Está tudo bem. Até ajeita o sorriso. Está tudo bem. Para a pessoa não perguntar mais nada. Porque eu não quero falar. Querido, eu não estou dizendo que você tem que pôr a sua vida na Gazeta do Povo. Eu não estou dizendo que você tem que fazer um vlog no YouTube, gravando tudo o que acontece com você, cada momento difícil. Eu quero só que você entenda, em nome de Jesus. Jesus não passou por Jericó por acaso. Jesus não encontrou Zaqueu no alto daquela árvore por acaso. Quando uma pessoa de Deus cruza o seu caminho e aborda você, talvez com uma pergunta muito simples, como, está tudo bem com você? Você precisa abrir a tua visão para entender que esta pessoa cruzando o seu caminho, fazendo essa pergunta para você, não é por acaso. Creia que Jesus está te amando. Creia que Ele está se importando com você e que Ele quer tocar na sua vida. É Jesus, talvez através da vida do seu pastor, do seu líder, do seu discipulador, de um irmão amigo seu, se importando com você, amando você, querendo cuidar de você. Eu quero convidar você, tome uma decisão. Você está começando um novo ano e já foi falado isso aqui, talvez você tenha a sua listinha de prioridades aí, para o que você quer alcançar ao longo desse ano. Eu gostaria de convidar você a colocar mais esse item na sua listinha. Seja sincero na tua resposta. Você não precisa contar história, você está entendendo? E talvez nem seja em todos os momentos que você se sinta à vontade para contar uma história. Mas você simplesmente pode falar, estou bem com o Senhor, mas tem sido momentos assim, assim, assim. Talvez essa pessoa não vai poder resolver os seus problemas, ou talvez Deus tenha colocado ela no teu caminho, porque através dela você encontrará a solução para os teus problemas.
mas pelo menos uma coisa que um irmão sabe fazer pelo outro. Meu querido, chega aqui no cantinho, deixa eu colocar a mão sobre os teus ombros. Você é meu irmão, se você não está passando por um momento fácil, isso me atinge também, isso me importa. Eu quero orar por você. Eu quero declarar vitória. Eu quero declarar proteção. Eu quero declarar renovo. Eu quero declarar fé sobre a sua vida. Eu quero declarar libertação, salvação de Jesus sobre a sua vida. É Jesus te amando. Ah, mas pastor, comigo é difícil, eu sou meio tímido, eu sou meio fechado. Querido, a palavra de Deus diz que no amor não há medo. O problema de você ser fechado diante de pessoas que estão te amando é porque você está com medo. É porque você sente vergonha. É porque você tem constrangimento. Eu quero te convidar, se você trocar esse medo, essa vergonha, esse constrangimento por amor de Deus no seu coração, você não terá medo de ser sincero quando for necessário. Amém? Tem alguém que está entendendo essa palavra aqui? Amém. Mas eu quero continuar falando sobre isso aqui. Porque aqui Jesus está começando a abordar Zaqueu e ter esse contato com ele. Quando ele está aqui, Zaqueu então recebe Jesus, como a palavra de Deus diz, com alegria. O fato de Zaqueu receber Jesus na sua casa com alegria diz muito. Porque naquele momento, quando Zaqueu percebeu um sinal do poder de Deus, quando Jesus chama ele pelo nome, conhecendo a ele, sem eles nunca terem tido contato ou conversado, mostrou algo diferente está por trás da vida deste homem. Algo diferente vai acontecer hoje na minha casa e eu quero ver o que é. Eu quero saber o que esse homem Jesus Cristo tem para mim hoje. Então ele foi com alegria, ele foi com interesse, ele foi de coração aberto, ele foi sem resistência, muito pelo contrário, ele foi disposto a receber tudo aquilo que Jesus tinha para mostrar a ele. Jesus quer me mostrar algo que eu não sei, que eu nunca vi, e eu quero ver o que Jesus tem para me mostrar. Eu falo muito isso para irmãos da nossa igreja aqui. Meu irmão, o que Deus vai fazer na tua vida depende do tanto de sede e de fome que você tem no seu coração. Porque da parte de Deus, tudo, absolutamente tudo, que você e eu precisamos que Deus faça por nós, já foi preparado. A palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 1, vai dizer que nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ou seja, Deus já sabe de tudo aquilo que você e eu precisamos até o final da nossa vida. Já está tudo disponível, já está tudo preparado. O crédito já está na conta. Agora tem gente que recebe, tem gente que não recebe. E o que depende de algumas pessoas? Porque alguns são queridinhos de Deus. Não, querido, é fome. É o coração. É o coração aberto. É o coração sedento. Se você busca Jesus, se você recebe Jesus na sua vida com muito interesse, com muita sede, com a disposição de viver tudo que Ele quiser fazer, se Ele quiser mexer na sua vida em áreas delicadas, eu aceito, eu quero, porque se vem das mãos de Jesus, com certeza será o melhor para mim, eu confio. Estes são os que veem grandes coisas de Deus acontecerem na sua vida. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. A alegria dele era grande. Ele já estava esfregando as mãozinhas já. Eu estou doido para ver. Não vejo a hora de chegar em casa com esse Jesus, para ele me mostrar isso que ele diz que eu preciso ver e que eu ainda não vejo. Então, queridos, eu gostaria de salientar a terceira coisa importante que acontece nessa experiência entre Jesus e Zaqueu. Porque depois desse tempo de comunhão que eles tiveram, e Jesus foi para a casa de Zaqueu, ali eles tiveram um tempo de comerem juntos, eles tiveram ali
um tempo em que Jesus tocou no coração de Zaqueu, ministrando no coração de Zaqueu palavras de vida eterna, a mensagem do reino eterno de Deus. Jesus ministrou no coração de Zaqueu. Os olhos de Zaqueu se abriram. E aí então aconteceu uma mudança de visão na vida de Zaqueu. Ele entendeu a mensagem do Evangelho eterno de Jesus. Ele estava entendendo o plano que Jesus tinha para a vida dele. Então, Zaqueu, quando ele dá uma resposta para Jesus lá na frente, no versículo, acho que o 7, a maneira como ele se dirige a Jesus, no versículo 8, é muito interessante. Ele já se refere a Jesus de uma maneira diferente. Ele vira para Jesus e chama ele de Senhor. Senhor. E é muito interessante que essa história de Jesus com Zaqueu está só no Evangelho de Lucas. Não está em Mateus, não está em Marcos, nem em João, só em Lucas. E o ponto de vista, a perspectiva do Evangelho de Lucas a respeito de Jesus, a narrativa desse Evangelho, Lucas conta muitas vezes as mesmas histórias que outros evangelistas, mas a perspectiva que ele coloca é de Jesus como Senhor. O que isso significa, queridos? É que não haveria uma pessoa melhor para governar, para dirigir, para liderar as nossas vidas do que Jesus Cristo. Enxergar Jesus como Senhor é enxergar Jesus como aquele que me governa, como aquele que eu confio na liderança, como aquele que eu me sinto seguro, e portanto tudo que Jesus fizer na minha vida eu vou confiar, tudo que Jesus direcionar na minha vida, ainda que eu não entenda, eu vou confiar, porque Ele jamais faria algo mal para mim. A palavra de Deus diz que ninguém me amou como Ele me amou. Isso é enxergar a Jesus como Senhor. Você está percebendo que os olhos de Zaqueu mudaram a respeito de Jesus? Ele se refere a Jesus como Senhor, ou seja, ele já estava a partir desse momento, depois de uma longa conversa, que a Bíblia não conta quanto tempo foi que eles estiveram em comunhão juntos ali, mas o fato é que no final dessa conversa, os olhos de Zaqueu mudaram, e a maneira como ele se refere a Jesus, não é agora como aquela curiosidade de saber o que esse milagreiro anda fazendo por aqui, mas é Senhor, aquele que governa a minha vida. Zaqueu vira para Jesus, chamando ele de Senhor, crendo nele, colocando ele no governo da sua vida, tomando a decisão, não só também em relação a Jesus. Jesus não somente estava mudando a visão de Zaqueu a respeito dele, como Senhor da vida dele, mas Jesus também estava mudando a visão de Zaqueu em relação às pessoas, ao próximo. Lembra que eu falei no início que Zaqueu era uma pessoa que não se importava muito com as pessoas, ele se importava soberanamente com os interesses dele, com o bem-estar dele. Mas a partir do momento em que ele se sentiu amado por Jesus, a partir do momento em que ele percebeu que era bom confiar no governo, no senhorio de Jesus na sua vida, Jesus mudou o coração dele para ele enxergar as pessoas de uma maneira diferente. Sabe que de vez em quando pessoas me procuram para a gente conversar como irmãos e a gente se aconselhar. E algumas vezes acontecem de pessoas virem conversar comigo falando de que elas estão com problemas com outras pessoas. E às vezes o nível de problema é tão delicado, é tão grave, que as pessoas realmente ficam atormentadas por causa daquele fulano ou daquela fulana. E uma das coisas que o Evangelho de Jesus muda nos nossos olhos a respeito das pessoas é perceber o seguinte: sabe por que aquela pessoa te persegue? Sabe por que aquela pessoa é uma pedra no teu sapato? Sabe por que ela não gosta de você?
Sabe por que você e ela não se acertam, não se dão bem nunca? Talvez porque Jesus ainda não entrou na vida dela. Provavelmente porque Jesus ainda não é Senhor da vida daquela pessoa como Ele é da tua. E assim como Jesus tem um plano na tua vida, é muito importante que você e eu, a gente entenda que Jesus também tem um plano na vida daquela pessoa. Portanto, gente, as pessoas que nos perseguem, as pessoas que nos amaldiçoam, as pessoas com quem nós temos problemas, nós não podemos odiar estas pessoas, porque Deus tem um plano nas vidas delas, assim como na minha e na tua. E se a gente odiar essas pessoas, se a gente afastar essas pessoas das nossas vidas, isso significa que a gente também pode estar afastando essas pessoas de Jesus. E se Jesus entrar na vida daquela pessoa, Ele transformará aquela pessoa assim como Ele transformou você e a mim também, aleluias! E a tua relação com aquela pessoa vai mudar, porque aquela pessoa será transformada. Nós cantamos isso aqui num dos louvores que foram ministrados. Nós declaramos em louvor e adoração: todos necessitam de um amor perfeito. Todos necessitam de perdão e salvação. Portanto, querido, não odeie. Não deseje o mal. Não trate ninguém semelhante a você, ser humano semelhante a você, como teu inimigo, como teu adversário. Porque a palavra de Deus diz que o nosso verdadeiro adversário não são pessoas, mas são as forças do mal que se movem por trás das pessoas. Ele é o nosso inimigo. É contra ele que nós temos que resistir. É contra ele que nós temos que lutar. E se ele sair, e se Jesus entrar, a nossa relação com a mesma pessoa será completamente diferente. Creia nisso em nome de Jesus. Se você tiver misericórdia, é o que Jesus fala no Sermão da Montanha. Aqui em Lucas também fala o Sermão da Montanha, mas ele é narrado com mais detalhes no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Quando Jesus fala: ame os seus inimigos e abençoe aquele que te amaldiçoa. Não tenha medo de amar e de abençoar essas pessoas. Elas não podem fazer nada contra você. Eu estou cuidando de você. Eu sou o teu guardador. Não tenha medo dessas pessoas. E não tenha medo de fazer o bem para aquele que te faz mal. Porque fazendo isso, você estará amontoando brasas sobre a cabeça dessa pessoa. Sabe o que é isso? Fazer o bem com aquele que te faz mal significa que você está decidido a não fazer justiça com as suas próprias mãos, mas entregar aquela pessoa para aquele que sabe fazer justiça perfeitamente. Está entregando nas mãos de Deus. Deixar Deus cuidar daquela pessoa é a melhor coisa que a gente faz. E é por causa disso que Zaqueu, ele chega para Jesus e fala: Senhor, então a partir de agora eu estou tomando uma decisão. Se houve alguém que eu roubei, que eu desviei no exercício do meu trabalho de cobrador de impostos, eu vou restituir 4 vezes mais. E ainda tem mais uma coisa. A partir do momento em que os meus olhos se abriram e eu passei a perceber que Tu és o Senhor da minha vida, e esta é a melhor coisa para me tornar uma pessoa verdadeiramente satisfeita, eu também estou tomando uma decisão. Metade do que eu tenho, eu vou dar aos pobres. Eu não preciso de tudo isso. Eu quero abençoar o meu próximo. E que coisa interessante, né? Qual é o grande mandamento de Deus? Ame ao Senhor teu Deus, sobre todas as coisas, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo aquilo que você quer que lhes façam, faça você primeiro aos outros. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Os olhos dele se abriram, os olhos dele mudaram. Tudo aquilo que ele tinha ganhado por meios errados,
todas as pessoas que ao longo da vida toda dele ele não se importou. A partir de agora ele queria olhar para essas pessoas. A partir de agora ele queria amar essas pessoas assim como ele foi amado por Jesus. A partir de agora ele queria se importar com essas pessoas assim como Jesus se importou com ele. É o que a palavra de Deus diz, queridos. De graça nós recebemos, de graça nós damos. Para aí então, ressaltar uma última coisa, a quarta coisa nessa história que Jesus viveu com esse homem, o Zaqueu aqui, que é uma curiosidade. Eu gostaria muito de destacar essa curiosidade que acontece nessa história aqui. A diferença de visão não acontece só no caso de Zaqueu. E Jesus tocou na vida dele, e quando ele teve esse encontro, ele recebeu Jesus, os seus olhos mudaram, e aqui ele foi salvo. Mas a palavra de Deus diz que o povão que estava em volta, o povo judeu que estava em volta ali, quando viu aquela cena de que no meio daquele monte de gente que já vinha seguindo a Jesus, muitas delas desde lá de trás, pessoas que estavam coladinhas com Jesus, tietando Jesus talvez até, segurando na roupa de Jesus, fazendo cordão de isolamento em torno de Jesus, Jesus não se convidou para posar na casa de nenhuma dessas pessoas. Jesus foi se importar justamente com o traia de má fama do Zaqueu, funcionário corrupto, que já tinha feito mal para muitas pessoas. E a palavra de Deus diz que o povo murmurava pelo fato de Jesus ter escolhido Zaqueu, e não uma pessoa melhor do que Zaqueu. Tinha tanta gente boa ali para Jesus escolher, por que ele escolheu justo Zaqueu? E o povo estava murmurando por causa daquilo. O povo estava enxergando uma coisa totalmente diferente. O que o povo estava enxergando era um homem bom, que era Jesus, que ele estava naquele momento tomando uma decisão que representava, olha aqui, mais um que está se corrompendo. É um homem corrupto, que é Zaqueu, mais rico, e agora Jesus, o homem bom, está indo para o lado de Zaqueu se tornar um corrupto junto com ele. É isso, gente, que muitas vezes o povão faz com a gente. Quando você e eu tomamos a decisão de enxergar as pessoas, de enxergar a vida do ponto de vista de Jesus, a partir do momento em que nós temos a Ele como Senhor das nossas vidas, e nós entendemos que a verdadeira fé é aquela que é revertida em atitudes, em obediência. A pessoa que tem fé de verdade, ela obedece. Muitas pessoas vão apontar o dedo. Haverão muitas pessoas que vão olhar para nós para criticar. O negócio muito interessante, queridos, é uma coisa. É que pessoas que se ocupam em criticar têm pouco tempo para fazer. E você e eu precisamos escolher qual é o lado que nós queremos fazer parte. Se nós queremos fazer parte do lado daqueles que ficam de braço cruzado, olhando, falando mal, porque murmurar é falar mal, né? Criticando, eu acho que o pastor não fez a coisa certa. Eu acho que aqueles irmãos, eles deveriam fazer o ministério deles do jeito diferente. Eu acho que aquela atitude daquele irmão, ele está incorreto. Olha só, o braço cruzado. É bem assim que acontece, o braço cruzado. Aí sabe o que os murmuradores costumam fazer também? Eles convidam você, arrastam uma cadeira para sentar do lado deles. Murmurador não gosta de ficar sozinho. Ele precisa de alguém que faça coro na murmuração dele. Então o que o murmurador faz? Ele puxa uma cadeira e convida você. Senta aqui, deixa eu te falar um negócio. Eu ando reparando o fulano de tal. O que você acha? O que significa isso, querido? A cobra convidando você para comer a fruta proibida. Não converse com cobra.
Desculpa o termo que eu estou usando, né? Me referindo a pessoas, né? Mas honestamente, eu estou falando isso no sentido de que uma realidade, infelizmente, muitas pessoas prestam a sua boca para o diabo. Porque murmurar nunca vai ser uma palavra que o Espírito de Deus vai colocar na tua boca. O Espírito Santo nunca vai colocar na tua boca palavras de murmuração. O Espírito Santo nunca vai colocar na tua boca palavras de reclamação. O Espírito Santo nunca vai colocar na tua boca palavras de julgamento. Portanto, se às vezes a gente cai nessa conversa e fica de braço cruzado falando dos outros ou falando do que os outros estão fazendo, a gente simplesmente está fazendo o trabalho do diabo. Meus irmãos, nós precisamos escolher qual é o lado que a gente quer fazer parte. E Jesus sabia muito bem qual era o lado dele. E foi por causa disso que Jesus, que era o outro lado, ele deixa para responder só depois. Isso é uma coisa, meu irmão e minha irmã, que você e eu precisamos descansar o nosso coração. Pare de se preocupar se você está obedecendo à vontade de Deus. Se você está vivendo em obediência à vontade de Deus, pare de se preocupar com o que os outros vão achar. Jesus não perdeu tempo para ficar, gente, para de murmurar, para de falar mal, deixa eu explicar para vocês entenderem qual que é a minha intenção, qual que é o meu plano. Eu quero entrar na casa de Zaqueu, mas na verdade eu não quero só entrar na casa dele, eu quero entrar na vida dele, eu quero entrar no coração dele. É porque eu sei que se eu transformar a vida de Zaqueu, não vai ser só Zaqueu que vai ser abençoado. Muitas outras pessoas serão abençoadas por causa da vida dele também. Jesus não perdeu tempo porque ele sabe que quem se dispõe a sentar para conversar com a cobra não está interessado em ter os seus olhos mudados. O coração da pessoa já está corrompido. Então Jesus, ele escutou aquele papo do povo, porque com certeza ficou aquele zum, quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, e Jesus não estava nem aí. Sabe que de vez em quando, algumas pessoas chegam, já aconteceu algumas vezes, de pessoas chegarem para mim e falarem, pastor, você está sabendo do que está acontecendo? Eu falei, meu irmão, eu não sei e eu não quero saber. Mas pastor, é pecado, pastor? A igreja tem que ser santa, não pode permitir. Eu vim aqui para te contar. Meu irmão, eu não quero saber. Porque se você veio aqui para me contar, provavelmente você não fez nada por isso. Por isso que você veio falar para mim. Porque você quer ouvir o que eu tenho a dizer, falar, só falar a respeito dessa situação. E você não quer colocar a sua mão nessa situação. Você quer que o pastor faça e você quer ficar com os louros de quem foi o entregador de recado. Eu não quero. Mas pastor, está acontecendo. Meu irmão, se precisar que o pastor intervenha na história, você pode ter certeza. Eu oro de joelhos todos os dias. Jejuo toda semana. E se for necessário, se Deus quiser me usar para tratar essas pessoas ou essa situação, você pode ter certeza que o assunto vai chegar até mim do jeito certo. E eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Coloca um filtro também no teu ouvido. Eu gostaria de convidar você a ser um pouco mais criterioso nos assuntos que as pessoas levam até você. Muda de assunto. Vai falar sobre culinária. Vai falar, nossa, tá calor, né? Rapaz, eu estou tudo suando. Muda de assunto. Ou se a pessoa não se emendar, dê uma resposta clara para ela, dizendo, meu irmão, eu não quero me envolver com isso. Você não precisa me falar. Vai lá, seja uma bênção. Vou orar por você. Deixa Deus te usar. Agora eu posso falar uma coisa? Não é uma palavra de maldição, mas é uma palavra de sabedoria. A grande maioria das pessoas que trazem recado não tem a disposição para fazer nada. A maioria das vezes quando eu faço isso, eu falo, meu irmão, se você está sabendo do assunto, é porque provavelmente, Deus não quer usar o pastor, Deus quer usar você. Então vai lá.
Vai lá com a pessoa, na humildade, no amor, ama ela, mostra que você se importa com ela, cuida dela, ajuda pela graça do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, a que os olhos dela sejam abertos. E eu vou falar para você, a maioria dos entregadores de recado não fazem nada. Não fazem nada, só querem entregar recado. A pergunta é, queridos, qual é o lado que você quer fazer parte? Qual é o lado que você quer fazer parte? Porque no caso de Jesus, ele pôde no meio dessa situação aqui contar: eu fui até a casa de Zaqueu, eu tive o privilégio de manifestar o meu poder na vida desse homem, eu tive o privilégio de abrir os olhos desse homem, e esse homem se converteu, ele se tornou um novo Zaqueu, ele é um novo homem que agora me recebeu dentro do seu coração, e ele agora me tem como Senhor, como governante sobre a sua vida. E eu quero dizer mais alguma coisa: depois que Jesus cuidou de Zaqueu, depois que Jesus cumpriu a missão dele na vida de Zaqueu, ele volta para o povo murmurando e diz, diante de Zaqueu e diante de todo o povo, e diz, no último versículo diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. O Filho do Homem não veio para falar da vida dos outros. O Filho do Homem não veio para debater quem está com a razão, quem não está com a razão. Essa conversa, ela tem hora. E sabe qual é a hora? Juízo final. Você e eu não temos tempo a perder com esse tipo de conversa. Foi isso que Jesus fez aqui nessa situação. Jesus tinha uma visão muito clara do que ele veio fazer e do que ele não veio fazer. E você pode ter certeza, tá? Que teve muita gente que não gostou da resposta de Jesus. Ah, tudo bem, você veio salvar, buscar e salvar quem estava perdido. Mas precisava começar pelo Zaqueu? Não podia começar pelo gente boa que está lá no cantinho? Sempre vai ter gente para falar, gente. Se você for a pessoa mais de Deus, se você for a pessoa mais cheia da unção, mais cheia da graça, do amor, mais fiel ao Senhor Jesus, sempre vai ter alguém para falar. Faz como Jesus. Deixa entrar por aqui, sai por aqui. Se a resposta que você tem para dar satisfaz as pessoas, amém. Se a resposta que você tem para dar não satisfaz as pessoas, tenha certeza que satisfaz ao Pai que está nos céus, e isso te basta. Amém, meus irmãos? É disso que você e eu precisamos. Entender que se nós estamos sendo vistos pelo nosso Pai que está nos céus, se Ele não somente nos vê, mas nos conhece, se a nossa vida tem sido para a glória dEle, tem glorificado a Ele e tem cumprido a sua vontade, e se nós temos paz a respeito disso na nossa vida, é isso que tem que nos deixar alegres e satisfeitos. Não há nenhuma diferença entre pessoas que estão perto ou longe de Jesus, e o povo não entendia isso. É preciso ter Jesus dentro, é preciso recebê-lo dentro do coração com alegria, e o povo não entendia isso. O povo estava achando que Zaqueu não merecia ser buscado por Jesus, ser salvo por Jesus, porque ele não se importava, ele estava no alto de um sicômoro, de uma figueira, ele estava longe. Tinha gente que estava ali do ladinho de Jesus. Mas meu querido, minha querida, deixa eu falar uma coisa para você. Provavelmente você conhece pessoas que têm fé, pessoas boas, que ajudam o pobre, que obedecem todas as leis, que não atravessa semáforo vermelho, no vermelho, sabe? Que dá comida para o pobre que bate na porta da sua casa, enfim. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a bondade desta pessoa não vai salvar ela. A pessoa mais gente boa, a pessoa mais de bem, do bem que existe na face da terra, esta bondade não vai salvar ela.
Nós só podemos ser salvos se Jesus entrar. Não é Jesus do lado, não é sair e falar para Jesus: Jesus, vem comigo, eu estou indo para cá. Mas é deixar Jesus entrar e governar a sua vida. Esta é a verdadeira garantia da salvação. Só se conhece a Jesus de verdade quando Ele está dentro do seu coração. Quando nós permitimos que Jesus resgate a gente para o Pai. Quando a gente permite Jesus governar a nossa vida. E com que propósito? Para Ele governar a nossa vida para toda a eternidade. Semana passada eu falei um pouco sobre isso aqui. Sobre a perspectiva da eternidade das coisas. É a única perspectiva que vale nas nossas vidas e que trazem verdadeira salvação. Meus irmãos, sabe por que eu estou falando essa mensagem para você? Sabe por que eu estou entregando essa palavra no seu coração? Porque eu quero te fazer um convite nessa noite. Você também não está aqui por acaso. Assim como Jesus não se encontrou com Zaqueu em Jericó por acaso. Eu quero fazer um convite a você. E se você receber essa palavra com alegria no seu coração, essa palavra mudará a sua visão e vai mudar a sua vida durante esse ano inteiro que tem adiante de você. Hoje é dia 2, ainda tem esse ano bissexto? Não? 28 só? Você ainda tem, e eu também, 363 dias pela frente. Guarde essa palavra no seu coração e creia que ela poderá mudar a sua vida pelo ano inteiro que está diante de você. Querido, querida, hoje está tudo começando, dizendo a respeito desse ano. Você ainda está só no começo, mas já no começo, a palavra de Deus que eu tenho para você nessa noite é: mude a sua vida. Não adianta começar um novo ano, é preciso mudar de vida. Querido, querida, não adianta começar um novo ano se você continuar a mesma pessoa. É preciso mudar a sua visão. É preciso mudar os seus olhos. Querido, querida, não adianta começar um ano novo e se sei lá o que você fez na virada do dia 31 para o dia 1º, que calcinha, que cueca você usou, de que cor, que roupa que você colocou por cima, o que você fez com água, o que você fez com planta na virada do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Não importa, se você continuar a mesma pessoa, esse ano não trará coisas muito novas para você. Mas se você permitir Jesus mudar a sua visão, você mudará de vida. E você terá um ano, 363 dias que ainda estão por vir, incríveis do agir de Deus. Eu quero convidar você, meu querido, minha querida, assim como Jesus trabalhou na vida de Zaqueu. Entende o seguinte, meu irmão, minha irmã, você precisa começar esse ano mudando também sobre o que é prioridade na sua vida. Questione o que é sua prioridade. Avalie as suas prioridades. Critique as suas prioridades. Veja bem se aquilo que tem sido prioridade na sua vida para esse ano é realmente aquilo que importa. É realmente aquilo que vai transformar a sua vida, que vai te levar a passos largos para a eternidade. Meu querido, minha querida, eu quero convidar você nesta noite. Em vez de você colocar como alvo, como Zaqueu fez durante muito tempo da sua vida, coisas que vão fazer você ficar longe, você se esconder, coisas que vão fazer você pensar mais em você mesmo. Ao invés de você colocar como prioridade na sua vida
fazer tudo do seu jeito, se isolar de pessoas, porque pessoas são um problema, e se eu quero muito, eu preciso isolar as pessoas da minha vida, para que eu possa ir mais longe. Eu quero convidar você a mudar essa visão, e você colocar em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. Eu quero te convidar a você colocar em primeiro lugar o se doar às pessoas, o restituir. Meu irmão, minha irmã, o que foi que você fez até o ano de 2021 que ainda não foi resolvido? Como você pode achar que você irá longe no ano de 2022, se existem coisas que não foram resolvidas até o final do ano de 2021? Vai restituí-las, vai se retratar, vai consertar o que você fez. Seja humilde, seja corajoso, corajosa. A humildade traz o favor de Deus. O Senhor resiste aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Porque se você colocar como prioridade, o simples colocar como prioridade, resolver as coisas pendentes que ficaram na sua vida até aqui, você já estará dando um grande passo para um novo ano incrível de Deus na sua vida. Se arrependa, meu irmão, do que você fez. Para de ficar fazendo carinho em pecado. Para de ficar guardando na sua vida pecados de estimação, vícios, maus hábitos. Ah, mas pastor, eu não tenho pecado de estimação. Você pegou pesado. Pode ter sim. Sabe o que é pecado de estimação? Aquele pecado que você teima em achar que não é um pecado tão grave assim. E que não tem problema de vez em quando você praticar esse pecado. Isso é pecado de estimação. Você está brincando com fogo, meu querido. Conserte isso na sua vida. Restitua as falhas que você tem cometido com as pessoas. Isso é a forma prática de cumprir o primeiro mandamento, o grande mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Tem gente que está planejando viver o ano de 2022 como Zaqueu. O antigo Zaqueu. Tem gente que está planejando viver o ano de 2022 cuidando só de si mesmo. E depois somente pensar em Deus. E depois somente pensar nas pessoas. O que eu planejo dar para Deus? Não, eu me importo com Deus. Deus é joia, Deus é joia, Deus é bom, Deus é bom, Deus é importante, Deus é importante. Mas se sobrar tempo, porque a prioridade é as coisas que são importantes para mim. Foi assim que Zaqueu viveu a vida dele toda praticamente. Grande parte da vida dele. E ele achava que estava bem, ele achava que estava satisfeito. Até que Jesus abriu os olhos dele para mostrar para ele: Zaqueu, isso é uma grande enganação. Zaqueu, percebe, não vai dar certo. Você querer ir longe colocando Deus em segundo plano, colocando as pessoas em segundo plano, considerando as pessoas como problemas na sua vida, como atrapalho na sua vida. Você vai se perder no meio do caminho, Zaqueu. Você pode cair na corrupção, Zaqueu. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo a você e a mim, meu irmão, nesse tempo. Coloque metas diferentes para o ano de 2022, meus irmãos. Coloque como metas na sua vida as mesmas metas que Jesus tinha na sua vida, e você vai longe neste ano, pode ter certeza disso. Coloque como meta, como prioridade na sua vida, aquilo que dura para sempre.
Que isso venha na frente, as coisas que duram para sempre, no lugar do que é passageiro. Coloque como meta na sua vida o relacionar-se com Jesus. Por que você não coloca como meta na sua vida ter mais intimidade com Jesus? Relacionar-se melhor com as pessoas. Ao invés de você colocar na frente, em primeiro lugar, o realizar, o conquistar coisas. Semana passada eu falei sobre isso, citando algumas pessoas que na nossa geração são os que estão no topo do mundo. Tem tudo, riqueza, fama, poder, influência, tudo que o mundo pode oferecer eles têm. E só perceberam que continuaram vazios quando chegaram no topo do mundo. Acharam que quando chegassem lá eles seriam felizes. Chegaram lá e perceberam que eles continuam do mesmo jeito que estavam. Não faça isso, meu irmão. Eu quero convidar você a colocar as mesmas metas de Jesus. Creia que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é uma promessa que Jesus declarou em Mateus capítulo 6. As demais coisas serão acrescentadas. Creia nisso. Que se você estiver colocando em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida, isso não é desperdício, isto é investimento. E não tem investimento melhor que você possa fazer do que no reino de Deus. É muito importante dizer o seguinte: colocar em primeiro lugar no reino de Deus, o reino de Deus na vida, gente, não significa que você vai ser um irresponsável, que você vai parar de estudar para a prova e você vai vir ficar orando dentro da igreja, dentro do templo. Que você vai ser um mau profissional, que você não vai se esforçar, porque você quer dedicar mais do seu tempo, mais das suas energias às atividades da igreja. Entende? E você está colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Muito pelo contrário, porque o próprio Zaqueu, Jesus, quando declarou que Zaqueu estava salvo a partir daquele momento, Jesus não virou para Zaqueu, você leu isso em algum lugar, nesses versículos aqui? Jesus virou para Zaqueu e falou, por acaso: Zaqueu, agora larga todo o seu trabalho, larga tudo na tua vida e agora vem, você vai ser meu discípulo, você vai me seguir, como os outros estão me seguindo também. Foi isso que Jesus fez com Zaqueu. Manda você largar tudo que você tem feito, que Ele colocou na tua vida hoje, para você virar pastor, junto comigo, dedicar a sua vida integralmente ao ministério. Não, meus irmãos. Nós temos que ter consciência de que o chamado que Deus deu, por exemplo, a mim, de largar tudo para dedicar a vida inteira somente à pregação do Evangelho e fazer discípulos, é algo que Jesus fala a poucos. Mas a maioria dos seus discípulos, Jesus vira e fala: olha, agora Zaqueu, você volta lá para a Receita Federal, que é o teu lugar de trabalho. Só que é o seguinte, a partir de agora os seus olhos são outros. A partir de agora, você, quando for trabalhar, você será um missionário lá dentro. Meu querido, minha querida, você que estuda, a partir de agora eu estou mudando os seus olhos. E você vai para os teus estudos, para a tua escola, para a tua faculdade, e se esforça. Seja o melhor estudante que você puder ser. Faça o seu melhor. Você não precisa se comparar com os outros. Faça o seu melhor. E não perca de vista que enquanto você está fazendo o seu melhor lá nos estudos, você também está levando o reino de Deus lá, àquele ambiente. É isso, meus irmãos, que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é vir no culto e deixar o reino de Deus na igreja e buscar ele de volta quando voltar para a reunião de célula, para o próximo discipulado, para o próximo culto. Mas quando você sai e vai para a tua casa e vai seguir o teu caminho com as suas ocupações, leva o reino de Deus junto. Não se esqueça, Jesus tem um propósito na sua vida. Não é por acaso que Ele marcou esse encontro com você para falar essa palavra a você nessa noite. Faça o seu melhor.
Eu vou dizer a você, querido, eu creio de verdade, a Bíblia me mostra isso, que aquelas pessoas que são verdadeiramente crentes em Jesus Cristo, trabalham, e trabalham duro. E eu vou falar para você, trabalham mais do que o resto. Nossa, pastor, pegou pesado, falou que crente trabalha mais que os outros. Trabalha. Falei, sim, senhor. Porque, meu querido, minha querida, o que acontece é que a pessoa que confia em Jesus, ela crê nas promessas de Jesus. E Jesus falou, se você colocar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, a pessoa que confia em Jesus, ela sabe muito bem que a melhor coisa a se fazer na vida é a seguinte: eu busco a Jesus Cristo. Jesus, eu preciso da tua direção. Jesus, eu preciso conhecer a tua vontade. Jesus, eu preciso entender o que o Senhor quer fazer nesta situação. Qual que é o teu propósito, Jesus? E você não sairá do lugar enquanto Deus não falar com você. Essa semana eu estava conversando com um amigo, a gente estava falando exatamente sobre isso. Aquele que confia de verdade em Jesus Cristo, ele não sai do lugar enquanto Jesus não falar para sair. Eu vou compartilhar com você, vou estender um pouco, mas eu acho que é interessante. Nas minhas devocionais, nesses dias, eu estava meditando sobre uma experiência vivida com o profeta Eliseu. E 3 reis se uniram para enfrentarem uma batalha. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Está no 2º livro dos reis essa história. E eles procuraram o profeta Eliseu, porque eles queriam saber se era da vontade de Deus que eles enfrentassem aquela batalha. Eles estavam prontos para lutar. Mas eles conversaram entre si e perceberam, mas peraí, nós estamos prontos para lutar. Mas será que é da vontade de Deus que a gente vai lutar? E aí eles, vamos perguntar. E aí Eliseu disse, podem ir batalhar. O inimigo vai se levantar contra vocês, mas vocês resistirão e vencerão o inimigo. E não precisam ficar preocupados com o que vocês tiverem necessidade. Até mesmo a água no deserto, fiquem tranquilos que Deus vai providenciar. E aí então eles confiaram nessa palavra e ficaram esperando. Eles estavam prontinhos para irem para a batalha, mas não saíram enquanto não viram Deus agir. Quando eles menos esperam, eles no meio do deserto viram água brotar. E eles supriram as suas necessidades para eles não morrerem no meio do deserto. E à medida que a água brotou, essa água começou a jorrar por meio de um ribeiro e foi até o território do inimigo. E quando o exército inimigo, que também já estava preparado para lutar contra eles, viu aquela água, viu aquele curso de água do ribeiro passando, eles olharam para aquela água na força da luz do sol e perceberam, rapaz, essa água está vermelha. Tem sangue nessa água. Sabe o que deve ter acontecido? Os exércitos dos nossos inimigos devem ter brigado entre si e mataram um ao outro. Então ficou fácil para nós. Vamos lá para cima que a gente vai pegar eles de supetão. A gente não precisa nem se preparar. Vamos lá só para a gente terminar. Passar o cerol neles. Eles chegaram lá e viram 3 exércitos preparadíssimos para a batalha. E eles estavam despreparados. O Senhor deu a eles a vitória de mão beijada, porque o Senhor supriu e o Senhor preparou o terreno primeiro. Agora, imagina se eles tivessem resolvido atravessar o deserto para enfrentar um inimigo que era mais forte do que eles, sem Deus na frente. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Como eu já disse, crente trabalha e trabalha duro. A diferença é que o crente, ele trabalha na coisa certa, no momento certo. Ele espera a voz de Deus. Por mais que ele esteja agoniado querendo agir, mas ele se controla, porque enquanto Deus não mandar, ele não vai. Enquanto ele não ver o sinal de Deus confirmando, ele não se move. Enquanto ele não vê que Deus proveu, que Deus supriu, que Deus abriu as portas, ele não vai sair do lugar.
Mas quando ele sair do lugar, ele será o melhor a fazer isso, ao fazer isso. Tem alguém que está entendendo essa palavra aqui, meus irmãos? Essa palavra está fazendo sentido para você? O crente não precisa se desgastar, mas concentrar todo o seu trabalho, o seu esforço naquilo que vale a pena, naquilo que dura para sempre. Dedicar o seu esforço naquilo que cumpre um propósito, manifestar a glória de Deus na sua vida. Você pode fechar os seus olhos? Eu gostaria